quero compartilhar nesse pequeno tempo que nos resta sobre o poder da graça. As pessoas não sabem o que é de graça. A Bíblia começa mostrando quem nós somos e a necessidade que nós temos de Deus. Você que está na sua casa, você que está aqui, eu quero mostrar em poucas palavras quem somos nós e qual a condição que nós estávamos ou estamos, e o que Deus quer fazer por nós. Não é salvo quem não quer. Não é salvo quem não quer. Toda a nossa vida, seja 20, 30, 40, 50, 80, 100, 120 anos, que é o tempo que Deus estabeleceu para nós, Deus dá oportunidade para nós de arrepender. Então a Bíblia começa falando, lá no livro de Romanos capítulo 3, versículo 10, Romanos capítulo 3, versículo 10, a Bíblia começa dizendo assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Todas as pessoas, há ninguém que entenda, não há ninguém que busca Deus como deve buscar. Todas as pessoas se extraviaram, juntamente fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. A sua boca e garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha áspida está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Nós somos tendenciosos às coisas más. Veja, querido, veja a Rússia. Eu não sei que razão a Rússia pega e começa a atacar a Ucrânia. Milhões, mais de 1000 pessoas morreram, estão morrendo até nos dias de hoje. Já faz anos que estão atacando, estão matando. Nesse momento estão bombardeando um ao outro. Tendência maligna, por posse de alguma coisa, de um território, de jazida de petróleo, de ouro, por comércio, uma coisa, outra por ganância. Uma nação atacando a outra. Vemos também agora o Irã. Acabou uma guerra ali com Israel, do seu vizinho. E de repente o Irã, por uma razão ou outra, por ideologia, seja ela de crença ou porque não gostava mesmo, começou a bombardear Israel. Israel foi obrigado a revidar. Quantas pessoas não morreram? Vemos as guerras civis. Os traficantes levantam um contra o outro e começam a matar. Um pai de família na rua sai com o seu celular, a sua moto, e de repente a pessoa, só porque não entrega um celular de 800, R$1.000, R$2.000, R$3.000, ou por causa de R$100, um dá um tiro na cabeça do outro e mata. Veja os casais, porque a mulher diz que não quer mais viver com o homem, não quer mais ficar com o homem, ele vai lá e tira a vida da mulher. Vê um drogado por causa das drogas, porque a mãe não quis dar o dinheiro ou o pai para o filho para ele comprar droga, ele foi lá e tirou a vida da mãe. Deus já disse que no ser humano, se ele não colocar, não há bem nenhum. A nossa tendência é o mal. Mas a Bíblia, a palavra do nosso Deus, já desde o início isso acontecia. Desde o início isso já entrou no nosso corpo, já faz parte do nosso corpo físico. Por isso que nós precisamos de Deus, por isso que nós precisamos de Jesus. Já desde o princípio, no livro de Gênesis capítulo 4, versículo 8, 4:8, diz assim a palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouvir a voz do Senhor Deus, que passava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, porque entraram a árvore do jardim,
O verso 10, ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu, e eu escondi. Ele escondeu, porque tinha feito algo errado, porque tinha comido do fruto proibido. E logo à frente a Bíblia diz que Abel vai lá e mata o seu irmão Caim. Matou o seu irmão, porque o seu irmão havia o quê? Só porque Deus havia rejeitado aquilo que o seu irmão havia, o que ele tinha oferecido a Deus e aceitado do seu irmão. Só por isso ele foi lá e tira a vida do seu irmão. É o que a Bíblia diz. É por isso que nós precisamos aceitar a Jesus, porque a tendência do nosso corpo, enquanto você é bom para ela, quando você faz o que ela quer, ela te ama, ela te agradece, ela está junto com você. O dia que você faz qualquer coisa que contraria essa pessoa, ele vira as costas para você, e tudo aquilo que você fez para ela, ele esquece. É por isso que a igreja, é por isso que nós precisamos de Cristo, é por isso que nós precisamos de Jesus, é por isso que nós precisamos vir para a igreja, é por isso que nós precisamos abrir o nosso coração para Deus, é por isso que nós precisamos aceitar a Jesus. Aí você pega e pergunta: pastor, o que é aceitar a Jesus? É aceitar o sacrifício que Ele fez no Calvário, é aceitar aquilo que Deus fez, aceitar aquilo que Deus fez por cada um de nós. O que a Bíblia diz, Isaías capítulo 64, versículo 6: toda a nossa bondade, tudo aquilo que o homem faz, cheira diante de Deus como trapo de imundície. Não há bem nenhum em nós, não há bem nenhum nos nossos atos. Deus quer mudar os nossos atos, Deus quer mudar a nossa natureza, Deus quer mudar quem somos nós. Deus quer fazer um novo homem, uma nova mulher. Deus quer fazer de nós uma nova pessoa. Para isso acontecer na nossa vida, nós temos que entregar a nossa vida a Cristo. Nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Deus pode mudar a natureza do homem. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Que morte é essa? Morte espiritual. Muitas pessoas estão preocupadas com agora, e eu pergunto: e o seu amanhã? Aí eu pergunto: aonde você vai passar a sua eternidade? Porque aqui nós iremos passar, talvez algum de nós pode durar mais 20 anos. Eu sempre falo que daqui a 20 anos eu estou com 77 anos. Daqui a 10 anos eu estou com 67 anos. Os nossos dias passam rápido demais. Quantas pessoas estão deixando amanhã? Quantas pessoas passam na porta dessa igreja, olham para dentro e dizem: amanhã eu entro aí. Quantas as vezes Jesus diz, Apocalipse capítulo 3 versículo 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Quantas as vezes Jesus está batendo na porta do nosso coração? Ele tem a solução para o nosso problema, Ele tem a solução para nossas lutas, Ele tem a solução para a nossa tristeza, tem a solução para a nossa angústia, tem a cura para a nossa doença, tem a solução para a nossa luta. Só que é do jeito dele, não do nosso jeito. Quanto tempo mais nós vamos viver sem Cristo? A Bíblia fala de um homem chamado Zaqueu. A Bíblia diz que esse Zaqueu era um pecador nato, cobrador de imposto com usúria, de pequena estatura. Mas certo dia Zaqueu ouviu falar de Jesus. Não tem pecador grande e pequeno, existe, todos nós somos pecadores. Mas só existe a separação do pecador arrependido e o pecador que é consolado. O pecador que ele não quer se arrepender do mal que ele sabe que ele tem. E Zaqueu era um pecador arrependido, foi e subiu no pé de uma figueira brava chamada sicomoro. E Jesus, passando por aí, viu aquele homem de pequena estatura,
porque ele não podia ver Jesus, porque ele era pequeno. E ele sobe numa figueira brava e fica vendo Jesus passar. Jesus olha para cima. Então eu entendo que todas as pessoas que vão até Jesus, que abram o seu coração, porque o homem olha a aparência e Jesus olha o que está dentro do teu coração. Então não tem como amanhã nós falarmos assim: Jesus, eu não sabia, Jesus, eu não ouvi. Por isso que ele diz: estou batendo a porta do seu coração todos os dias, para ver se você se arrepende. É igual aquele pai. O duro que arrependimento, tem coisa na nossa vida que não tem como voltar atrás. Aí a Bíblia diz, amado irmão, que Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce desse lugar, desce dessa árvore, hoje a salvação chegou na tua casa. Aí Jesus vai comer na casa de Zaqueu. Chegando ali, Zaqueu diz: estou arrependido de tudo o mal que eu fiz na minha vida. Ele confessou, ele admitiu, irmão. A Bíblia diz lá no livro de 1 João capítulo 1, versículo 8: se nós dissermos que nós não pecamos, enganamos a nós, todos nós somos pecadores, irmão. O verso 9: mas se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. Confessar, dizer: Senhor, eu pequei, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda, Jesus. Eu preciso da sua mão sobre a minha vida. Eu preciso do Senhor. Se nós confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade, de todo mal. Ele é justo para nos perdoar de todo mal. Mas nós precisamos confessar. Zaqueu confessou. Jesus diz: hoje a salvação acaba de entrar na tua casa, no teu lar, na tua família, Zaqueu. Hoje a salvação quer entrar na sua vida, amado. Hoje Jesus quer te dar a oportunidade do quê? A Bíblia diz que um certo homem foi ter a Jesus à noite. Primeiro passo é a salvação. Aí esse homem era o principal entre os judeus, e ele foi à noite ter com Jesus Cristo, e diz: Rabi, sei que tu és mestre, porque ninguém faz sinal miraculosos como tu faz, mas é o que eu preciso para entrar no céu. Jesus vira para aquele homem e diz: você precisa nascer de novo. Aí eu fiquei pensando: mas eu não preciso só aceitar a Jesus? Mas qual a diferença de aceitar a Jesus e nascer de novo? Nascer de novo, amado irmão, é isso aqui. Porque primeiro passo, você precisa aceitar a Jesus. O que eu preciso para entrar no céu? Eu disse: nascer de novo. Ué, mas não era aceitar a Jesus? A Bíblia diz que nós precisamos aceitar a Jesus para entrar no céu. Mas Jesus diz: aquele que crê, aceita Jesus e for batizado. É duas etapas. Primeiro você precisa crer, aceitou a Jesus. Eu acredito que a mensagem que o Senhor está pegando sobre arrependimento é verdade, creu. Segundo, nascer de novo, o batismo. Aí eu fui analisar, para nascer precisa. Aí ele pergunta: Senhor, como homem sendo velho, porventura voltaria ao ventre da sua mãe? Ele diz: não, aquele que é carne, e aquele que é espírito, é espírito. Aquele homem carnal precisa enterrar a sua carnalidade, porque o batismo simboliza sepultar o velho homem. Isso aqui simboliza duas coisas: morte para o mundo e vida para Jesus. Porque Jesus Cristo, para Ele veio em carne, para Ele voltar no céu, Ele teve que morrer. Ele veio do céu, se fez homem. Para Ele voltar para o céu, Ele teve que morrer. A Bíblia diz que Jesus foi batizado. Aí eu pergunto: como é que um homem santo foi batizado? Para nos dar oportunidade, para te dar oportunidade, para te ensinar. Se Jesus, sendo santo,
foi batizado por João. Aí a Bíblia diz que depois que ele foi batizado, só depois ele recebeu o Espírito Santo. A Bíblia diz, você pode ler em São Mateus, Jesus foi batizado por João e de repente veio uma pomba. Porque o único que pode dominar o espírito do homem é o Espírito Santo. Pelo que eu entendo, quando você entrega a sua vida a Cristo, quando você é batizado, automaticamente o Espírito Santo vem e entra dentro de você. Aí você pergunta, pastor Walter, por que eu preciso do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo convence nós do pecado. Como, pastor? Quando você peca, ele vai e abraça você, ele não te condena, fala, filho, você pecou, se arrepende. Você já fez alguma vez alguma coisa que 5 minutos depois você se arrependeu? Eu já fiz. O senhor, pastor, eu sou humano. Um dia eu estava no farol e veio um motoqueiro e parou do meu lado direito. Motoqueiro, não para do lado direito do carro, porque na próxima esquina ele pode virar à direita, que é a mão dele, ele passa em cima de você. Quando você for parar, sempre do lado esquerdo. Toda ultrapassagem é do lado esquerdo. O cara vai, me ultrapassa do lado direito e para no farol. E eu falei, não, está errado. Eu vou passar para frente, esse cara que se vire. E engatei uma primeira no carro e saí. Quando eu saí, o Espírito Santo de Deus falou, opa. Ele não tem a Jesus, você tem. O que a Bíblia diz? Quando alguém bater do lado direito, você deve oferecer a esquerda. Quem tem o Espírito Santo é você. Por isso que nós somos batizados. Porque eu não vi Jesus, o Espírito Santo, descer em Jesus Cristo, que era o Filho de Deus, antes dele ser batizado. A Bíblia não mostrou outra evidência. A evidência clara de batismo e da presença do Espírito Santo, aí você fala em Atos, mas lá eu não sei. Lá a Bíblia diz que eles oraram em línguas, mas aqui quando Jesus era batizado, viram o Espírito Santo claramente descer sobre Jesus na forma de uma pomba. Lá eles ouviram, aqui eles viram. Lá eles ouviram. Então ninguém sabe se foram batizados ou não, mas aqui viram. Então, para você ver o Espírito Santo, ter certeza que o Espírito Santo vai descer sobre você, é isso aqui. Isso aqui simboliza o segundo passo, e é real, irmão. Para aceitar a Jesus você não precisa batizar, mas para entrar no céu você precisa nascer de novo. Porque Jesus diz em João 3,3 que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Foi Jesus que falou. Quando você batiza, você está nascendo de novo, está tendo a nova vida com Cristo, está mostrando para todas as pessoas que a partir daquele dia Deus tem algo especial para você. Pastor, o que Deus tem na minha vida? O que Deus quer dar para mim? Eu vou mostrar em Efésios, capítulo de número 2. Efésios capítulo 2, versículo de número 1. Efésios capítulo 2. E vós vivificou, estando morto na vossa ofensa e o pecado, que noutro tempo vocês andavam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade dos ares, o espírito que agora opera o filho da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Éramos por natureza filho da ira,
como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossa ofensa, nos vivificou juntamente com Ele, que é em Cristo. Pela graça você é salvo. Pela graça nós somos salvos. Nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugar celestial em Cristo, para mostrar no século vindouro a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da vossa fé. Isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Graça não é porque você, graça não é porque eu, graça não é porque nós merecemos. Graça, amado irmão, é porque Deus quis salvar a mim, esse humilde pecador. Quando Deus olhava para nós, Ele via o pecado, porque todos os dias nós pecamos. É por isso que todos os dias nós precisamos encontrarmos com Deus. Eu não peco, mas aquele momento que você pensa mal, você já pecou. Aquele momento que você olhou para lugar impuro, você já pecou. Aquele momento que você falou contra alguém, você já pecou. Aquele momento que você irou no trânsito, você já pecou. Mas pela graça Deus quer te dar a salvação. Porque se Ele diz assim, não há um justo sequer. Se eu for procurar as pessoas que merecem a salvação, ninguém tem salvação. São a pouca coisa que as pessoas ligam. Se eu estivesse talvez pregando sobre prosperidade, dizendo que Deus tem ouro, que Deus tem prata, que Deus tinha diamante para você, talvez muito estaria vibrando. Jesus pode te curar, sim, mas se Jesus te curar, você vai para o inferno. Jesus pode te dar ouro e prata, sim, se Ele te dá ouro e prata, sem salvação você vai para o inferno. Jesus pode te dar um carro novo, sim, Ele te dá um carro novo e você vai para o inferno. Ele pode te dar um novo emprego, sim, você com um novo emprego, se não tiver salvação, você vai para o inferno. Jesus pode te dar casa própria, louvado seja Deus, mas com a casa própria você pode ir para o inferno, se você não tiver salvação. Mas se você tiver salvação, talvez você não tenha carro, talvez você não tenha casa, talvez você pode estar desempregado, mas se você morrer agora, você vai para uma casa que Ele preparou para você no céu. Uma casa que você preparou para no céu. Que é um grande fazendeiro, milionário, pega um humilde empregado que estava lá cuidando dos seus boi, e fala para o seu humilde empregado: vamos dar uma olhada na minha fazenda. Aquela fazenda de 2.000 alqueires, com mais de 1.500 cabeças de gado, PO no pasto, e começou a exaltar: eu tenho mais de 10 fazendas. Eu sou um grande empresário, dinheiro para mim, eu tenho tudo. Eu quero o carro que eu tenho e eu compro. O carro a viagem que eu quero fazer, eu faço. Eu tenho tudo. E aquele humilde empregado ali, que morava naquela colônia, que não tinha um carro bom, um carro simples, perguntou humildemente para o seu patrão. E disse: patrão, o senhor não leva a mal? Eu posso falar uma coisa e fazer uma pergunta? Ele disse: pode. O senhor tem tudo aqui na terra, mas será que lá no céu o senhor tem alguma coisa? Porque eu estou vendo, o senhor já tem seus 75 anos. Daqui a alguns anos o senhor vai embora. E como será o tamanho do seu caixão, para o senhor levar tantas fazendas, tantos boi, tanto dinheiro? Doutor, aqui eu não tenho nada. Eu sou apenas o teu escudeiro, o teu empregado fielmente. Eu tenho uns 2, 3 filhos. Eu moro numa casa que o Senhor me preparou para morar, sou agradecido. Mas eu tenho certeza, quando eu partir daqui, lá no céu, e eu tenho uma morada que tem rua de ouro, eu vou estar num lugar que o Senhor, se o Senhor não aceitar o meu Cristo, o Senhor não pode entrar.
As pessoas correm de um lado para o outro procurando coisa passa, irmão, carro passa. Você pode ver hoje, se compra um celular hoje, daqui a 2, 3 anos aquele celular já passou. Tem gente que até compra parcelado para poder trocar daqui a 2 anos, porque daqui a 2 anos aquilo que era bom já não serve mais. Ele compra uma roupa hoje, daqui 1 ano, 2 anos, aquela roupa já é feia, ele já encosta. Lança uma TV hoje. Antigamente, quando eu era criança, quando você tinha uma televisãozinha de pé colorado, filco, com seletor, antigamente, quando eu era criança, era o céu. Quantas as vezes eu ficava de longe, no vizinho que tinha um pouquinho de situação financeira melhor do que eu, olhando, assistindo carinhoso, selva de pedra, fogo sobre terra. Quem sabe isso aí já está passando dos 50 e tantos. Então nem falem. Semideus, eu estava assistindo de longe, Sazan Xerife, meu Deus, pastor. E aquele era o céu naquela televisão, que era de válvula, irmão. Televisão de válvula preto e branco, aonde a pessoa, eles inventaram, descobriram, a NASA descobriu como fazer uma televisão preto e branco ficar colorida. Tinha 2 cores. Primeira cor era a tela, que cor que era mesmo? Botavam a tela na frente, que cor mesmo? Azul. Pegavam a tela azul, tudo ficava azul. Aí inventaram a tela colorida. Aí colocaram uma tela colorida na frente, e você via assim meio colorido. Aquilo era o céu, uma televisão de tubo. Essa meninada mais novo nem sabe o que é isso. Quando você via uma casa que tinha uma TV, a pessoa tinha situação financeira um pouco melhor. E quando surgiu o telefone, você queria saber quem tinha uma condição financeira melhor, você andava na rua olhando nos postes. A casa que tinha um telefone, a telefônica tinha ação, irmão, ações. Você era acionista da telefônica, você sabia disso? Um monte de pessoas jogaram as suas ações fora, compraram. Aí de repente veio a evolução. Começou a surgir o telefone celular tijolão. A pessoa andava até meia torta assim de lado. Era desse tamanho o celular. Ninguém roubava, irmão, que era difícil o bandido correr com aquele celular grande na mão. Não tinha como, tão grande que era. Só que passou. Aí veio a época da informática. Internet de escada. Quem já usou internet de escada? Vocês já estão bem aí, hein? Internet de escada, irmão. Você ligava de manhã o computador para na hora do almoço você acessar ele, e você digitava e ficava, ó, e era preto e branco, querido. Mas logo surgiu essa internet. Deus mostra isso para dizer que as coisas, a ciência no final do tempo ia passar rápido. As pessoas estão presas a coisa. As igrejas não querem mais parecer igreja. Eles estão querendo descaracterizar a igreja. Antigamente a igreja era diferente. Hoje a igreja não pode mais parecer igreja. As pessoas estão muito ocupadas. Eles estão correndo de um lado para o outro, e as pessoas não percebem que o final do tempo está chegando. Porque em Daniel diz: quando a ciência se multiplicar e as pessoas ficar correndo de um lado para o outro, não tem tempo, irmão. A Bíblia diz: quando o anticristo se manifestasse e as 2 testemunhas morressem, o mundo inteiro ia saber. Nós estamos chegando nesse dia. Porque o que se surgir uma guerra, soltar uma bomba lá no Iraque hoje, daqui a 5 minutos, o mundo inteiro está sabendo. O mundo inteiro está sabendo. A semana passada aconteceu um fato na nossa cidade. Aconteceu 5 minutos depois, a cidade inteira estava sabendo. Eu falei: ó, Jesus voltando aqui. Mas só que o diabo, ele quer descaracterizar. O diabo não quer que você tenha tempo em pensar em salvação. Fizeram uma pesquisa triste.
entre as maiores igrejas do Brasil, durante 6 meses, não falaram uma vez de salvação. Porque se a salvação existe, cabe renúncia. A Bíblia diz que aquele que quiser vir após mim, primeiramente tem que negar é renunciar a si mesmo, renunciar ao seu tempo. As pessoas estão ocupadas. Renunciar ao seu tempo, negar, tomar cruz, porque servir a Jesus não é fácil, e para o céu não é fácil, porque o caminho do céu ele é estreito. O caminho do céu nós temos que aprender a perdoar. O caminho do céu nós temos que nascer de novo. O caminho do céu nós temos que acreditar não só em Deus, mas nós temos que morrer. Nós temos que crucificar esse velho homem. Esse velho homem que pela graça Deus fez algo para você. O que Deus fez para você e para mim? Colossenses capítulo 2, versículo 1. Colossenses capítulo 2, versículo de número 1. Perdão, irmão, Colossenses 2,13. Quanto vós estava morto no pecado, na incircuncisão da vossa carne, Cristo vos vivificou juntamente com Ele, perdoando a vós de todas as vossas ofensas. Foi perdoada, havendo riscado, olha aqui, o 14, havendo riscado uma cédula que era contra você, na sua ordenância, a qual de alguma maneira nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz, despojando o principado, a potestade, expôs publicamente, deles triunfou a si mesmo. A Bíblia diz que todos nós tinha uma ordenância, um escrito de condenação, um escrito de condenação pelo nosso pecado que nos condenava. Colossenses 2,13. Jesus pegou aquela condenação, rasgou, irmão. Então, se todos nós tínhamos uma condenação, é todo mundo. Olha o 14. Põe o 14 aí, 2,14. Olha o que fala no 2,14. Havendo riscado uma cédula que era contra nós, na sua ordenância, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós e colocou na cruz. Nós tínhamos uma escrita de condenação. Todo ser humano tem uma escrita de condenação. E a Bíblia diz em Romanos 6,23 que a recompensa do pecado é a morte. Então, quando todos nós chegarmos diante de Deus, Ele vai olhar aquela condenação, as pessoas que entregam a sua vida a Cristo, Ele rasga a cédula de condenação e crava no Calvário. Então não temos mais condenação contra nós. Você não tem condenação contra você. Você só precisa negar a si mesmo e sepultar o velho homem, que é o segundo passo.